Deus, meu Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. Que venha ser feita a Tua vontade, Senhor, e não a minha, Pai. Fala, Senhor, com a Tua igreja, Senhor. Aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Aquilo que venha diretamente do céu, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala com a Tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os assentos e bater as palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós lemos aqui, irmãos, que Jesus estava pregando na beira do lago. E então o barco chegou mais próximo dele, que eles vinham da pesca. E esse pessoal, eu creio que eles chegaram abatidos porque eles passaram a noite pescando, tentando ali, tentando pescar o seu peixe, tentando pescar o seu alimento, o seu ganha-pão. E vieram para casa desanimados, vieram sem fé, que muitas vezes a gente enfrenta coisas e barreiras que a gente fica sem fé. Imagina eles, é o ganha-pão deles, chegaram ali e eles não conseguiram nem um peixe. E aí Jesus estava pregando e viu aquele barco chegar. E aí quando aquele barco chegou, Deus mandou que eles afastassem um pouco da terra. E foi falando, eu creio que Deus foi falando, e mandou eles voltarem para o mar. E aí a palavra do Senhor diz que Jesus mandou eles irem até o mar alto e lançar a rede. E aí eu sei que um servo do Senhor disse: mas mestre, nós passamos a noite toda e nós não pescamos nada. E Deus falou para eles: vai e lance a rede. E eu creio que teve um servo do Senhor ali que ele já conhecia o Senhor e falou: Senhor, no teu nome eu vou. E assim eles fizeram, eles foram. E chegando lá, irmãos, eles lançaram a rede. Eles ouviram a voz do Senhor. E quando eles lançaram a rede, eles se surpreenderam. Porque quando eles puxaram a rede, ela veio cheia de peixes. E olha que maravilhas que Deus fez na vida destes homens. Por a fé, irmãos, eles depositaram a fé. Eles ficaram meio temerosos porque: Senhor, nós pescamos a noite inteira e nós não pegamos nenhum peixe. Como que nós vamos voltar, Senhor? E muitas vezes nós somos assim. O Senhor manda nós ir e nós ficamos temendo. Mas eu sempre vi um servo e diz: nós vamos em nome do Senhor Jesus. Imagina, irmãos, se eles não tivessem ido, se eles não tivessem ouvido a voz do Senhor naquele dia, se eles não tivessem ouvido, irmãos, eles tiveram tanta bonança que eles tiveram que pedir ajuda para outro barco. Imagina, irmão, um barco que faz pescagem, quem conhece sabe que tem bastante espaço no barco. Então vocês imaginam a obra que Deus faz, o milagre que Deus faz, E aqui na palavra Deus diz que Pedro diz que ele é um pecador, que ele ficaram espantado com a maravilha que Deus fez, porque às vezes a gente não quer ouvir a voz do Senhor. Quando Deus manda a gente ir, a gente não quer ir. A gente fica: Senhor, mas como que eu vou, Senhor? Senhor, até aqui eu fiz, eu já orei, eu já busquei, eu já fiz, Senhor, e agora eu não consigo mais, Senhor. Eu já passei a noite chorando, eu já passei, Senhor. E aí a gente não quer ir, e Deus vai e manda, e eles foram. E olha o que Deus fez na vida deles. Deus prosperou tanto na vida deles como nas demais pessoas que estavam ali. Encheram os barcos, voltaram para ali. E Deus continuou fazendo muito mais milagre, irmãos. Ao longo da Bíblia, se nós formos ler, o Senhor tem feito muitas maravilhas. Deus tem multiplicado o alimento. Deus não tem deixado faltar nada para o seu povo. Deus tem sido fiel. E quando Deus nos ordena, irmãos, nós temos que ir. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. Porque quando o Senhor fala, nós temos que obedecer. E a palavra fala sobre fé, sobre obediência.
quero estar aqui para ser um vaso em tuas mãos. E aonde tu me mandar, Senhor, eu vou. Mesmo que muitas vezes eu não tenha mais força, não tenha mais conseguido, Senhor. Mas eu creio que Deus, se Deus mandou eu ir, eu vou, Senhor. Aonde for, porque eu sei que Deus vai estar comigo. Em qualquer situação da nossa vida, Deus está conosco. Tem irmãos que muitas vezes ele está buscando há tanto tempo por uma bênção. E aí chega o tempo e ele diz: Senhor, eu não vou mais clamar, porque já faz anos, já faz meses, já faz dias. Eu estou buscando, Senhor, e ainda não chegou o que eu te pedi. Abençoa, eu já fiz Senhor. voto, eu já fiz propósito. Abençoa, e ainda Deus. não chegou, Senhor. Ei, eu vou Deus, parar. Deus. E Deus disse: não para. Não para, porque tudo Deus vê. Aleluia. E quando Deus ordena, quando Deus diz prossiga naquele propósito que você tem que prosseguir. Porque a bênção vai chegar. Tudo tem um tempo, tudo tem uma hora. Deus sabe. Porque se Deus te der agora, tu não vai saber valorizar a bênção que tanto tu pede. Tem um tempo para todas as coisas. Aleluia, O Senhor aleluia. sabe, o Senhor tem nos ensinado. Aleluia. O Senhor me ensinou que tudo é no tempo dele. O Senhor tem me ensinado dia após dia. Eu questionei, Senhor, por que muitas coisas não chegaram na minha vida ainda, Senhor? Por que, Deus? E Deus num sonho me mostrou o que custa tu pregar a minha palavra. O que custa tu fazer a minha obra. E aí, naquele dia em diante, o Senhor, eis-me aqui. E Deus começou, irmãos, eu comecei a me colocar da forma e da maneira que o Senhor quer. E a cada dia eu tenho tentado, tenho feito com as minhas forças o que eu posso para o Senhor. E eu tenho visto o que Deus tem feito na minha vida. Deus tem abençoado o meu serviço, a minha vida sentimental, a minha vida financeira, em tudo, eu creio que Deus vai abençoar muito mais. Mas eu ouvi a palavra do Senhor, eu fui. Muitas vezes eu questionei, Senhor, por que não chegou? Por que ainda não recebi, Senhor? Quando eu queria tirar minha carteira de motorista, eu fiz 18 anos. Senhor, eu queria minha carteira, mas eu não tenho condições. Eu não tenho, Senhor, eu fiz 19 anos, viu, Senhor? Eu já sei dirigir e eu não tenho a carteira. E Deus abençoou que a minha patroa chegou pra mim e fez um propósito pra mim. E falou, Ana, assim. E aí Deus abençoou. Eu fiz dia 24 e antes do meu aniversário ela já tinha dado a entrada na minha carteira e eu nem sabia. Então eu falei, Senhor, é tudo no teu tempo, é tudo na tua hora. Eu consegui a carteira, ela parcelou pra mim, não cobrou nada, nenhum juros a mais. Foi o que ela pagou na carteira, ela me cobrou, me mostrou as notas. Então Deus foi fiel. Aí agora, Senhor, é verão. O carro pega fila e agora, Senhor, eu preciso de uma moto. Mas eu também não tenho condições porque eu ainda estou pagando a minha carteira, Senhor. E eu não tenho condições, Pai. E aí eu comecei a investigar algumas motos, algumas coisas ali. E aí eu assim, não tem nem como. Eu fui com meu irmão numa revenda. A gente olhou uma moto, teve uma moto que me chamou a atenção. Eu até olhei ela assim, mas eu sei, mas é muito caro, né? Eu não tenho nem condições. E também não tenho muito nome na praça. E eu assim, Senhor, tá nas tuas mãos. Eu vou me virando até onde for, Senhor. E eu sei, irmãos, que eu fui trabalhar num dia. E quando eu tava voltando, meu irmão mandou mensagem, já tá saindo? Eu assim, já estou saindo, sim, por quê? Ele assim, não, por nada. Aí eu vim no caminho, chegou no caminho, aquela voz assim, a moto já tá lá. Aí eu assim, a moto já tá lá. Como assim? Tô escutando coisa. Cheguei em casa, irmãos, estava lá a minha moto com um lacinho, a minha família tentando esconder, mas de longe eu já tinha visto o farol. E aquilo assim, me alegrou, sabe? Me alegrou muito. E eu vi o que Deus fez, sabe? O meu irmão pagou a moto pra mim até um certo tempo. Eu terminei de pagar a carteira. Quando eu terminei de pagar a carteira, ainda fiquei um mês ali na bonança, né? Pra dar uma esfriada, né? E aí agora eu assumi a moto. Deus tem me dado graça, Deus tem me dado força, sabe?
para mim pagar a minha moto. E Deus tem abençoado muito grande a minha vida, a vida da minha família. Deus tem feito coisas maravilhosas. E muitas vezes a gente questiona Deus, Senhor, por que que não chegou aquilo? Por que, Senhor, que ainda não é tempo? Mas, irmãos, tenha certeza que tudo tem um tempo do Senhor e que quando vier aquilo que o Senhor te prometeu, aquele propósito que está no teu coração, que for segundo a vontade do Senhor, no tempo de Deus vai vir, irmãos, e vai vir muito melhor do que tu tens pedido para o Senhor, porque às vezes a gente pede isso aqui, ó, e Deus faz muito mais que isso aqui, bem mais, irmãos. O que Deus tem para nossa vida não é pouca coisa não, irmãos. Eu pedi ao Senhor, eu quero uma motinha velha, qualquer coisinha para mim ir trabalhar, Senhor. Deus foi lá e me deu uma CG 160 2016. Eu nunca imaginaria que eu ia ter condições de estar com uma moto dessa. Ele disse, tu é moça, mas tem que andar com uma bis. Mas eu sabia, irmãos, que eu não me sinto bem com uma bis. Eu gosto de uma moto. E Deus preparou tudo, então eu fico muito feliz que Deus tem feito muitas coisas. Eu passei luta no meu serviço, Senhor, eu quero outra porta. Mas, irmãos,